Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trauma Cast, o seu podcast não só sobre trauma psicológico, mas também sobre autoconhecimento. Se você já acompanha a gente desde a primeira temporada, você sabe que a gente gosta de mesclar episódios às vezes um pouco mais técnicos, com especialistas em trauma psicológico, com alguns episódios também pra gente refletir sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, porque na minha própria trajetória, para olhar para os meus traumas, eu descobri que não basta só a gente processar aquilo que foi difícil, né? Isso é uma parte do nosso processo de autoconhecimento. Eu vou conversar com o meu convidado aqui, que é expert em autoconhecimento, sobre isso. Olhar para as nossas feridas e traumas faz parte, mas não é só isso. Conhecer quem a gente é importante, como a gente funciona, quais são os nossos limites, o que a gente quer, qual é o nosso propósito. Guarda que essa palavrinha vai ser importante para hoje. Então, para poder trazer para você esse tipo de conteúdo também, hoje eu tô com um convidado muito especial. Tem praticamente 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Eu vou até perguntar para ele como ele conseguiu essa façanha, falando do que ele fala, porque a gente sabe que a internet hoje em dia tá muito mais focada em entretenimento e não necessariamente num conteúdo de qualidade como que ele compartilha. Mas ele é uma pessoa que fala sobre autoconhecimento, sobre como tornar o mundo melhor, sobre como você se tornar uma pessoa melhor. E além disso, ele girou o mundo aí pra, né, se profissionalizar e se capacitar para fazer isso. Então ele é mestre em estudos de desenvolvimento pela University of Success, tá, no Reino Unido. Ele fez MBA em liderança, inovação e gestão pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é engenheiro e também estudou gestão na Dublin City University. Ou seja, Marco Rodrigues, que prazer ter você aqui no nosso podcast. O prazer é meu, Natasha. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e animado por essa nossa conversa. Eu também. Muito obrigada pela sua disponibilidade, sua generosidade de vir aqui para poder compartilhar sua sabedoria. Eu acho que você é uma pessoa sábia. Já vou começar falando isso. Quando eu pensei em te convidar para o podcast, eu falei, gente, essa pessoa é uma pessoa sábia. E se essa pessoa é sábia... Não sei se você tem carinha de novo, mas você é mais novo do que você aparenta, né? Quantos anos você acha que eu tenho? Então, depende. Se eu for, é porque eu já tenho viés, porque eu já vi você falando disso nas suas redes sociais. Mas se eu fosse chutar só pela sua aparência, sei lá, 26. Eu escuto bastante isso. Mas eu tenho falado que já tem uns cabelinhos brancos aqui que estão entregando. Estão começando essa coisa de parecer tão novo daqui a pouco. Já estão me entregando um pouco. Mas você tem quantos anos? Eu tenho mesmo? 31. 31? Vou fazer 31. 32 em janeiro. Mas, de fato, é um nível de sabedoria que, não sei, eu não tenho estudo estatístico pra falar sobre com pessoas de 31 anos com essa sabedoria. Mas quando a gente vê os seus vídeos, o jeito que você se porta, pra mim me passou isso, né? Uma pessoa sábia. E é muito incomum que uma pessoa sábia com a sua idade não tenha passado por alguma trajetória de autoconhecimento. E acho que é isso, né? A gente vai falar sobre isso hoje, como você chegou aqui, enfim, tudo mais. Mas além desse currículo aqui todo, se porventura alguém ainda não te conhecer, quero começar perguntando quem é o Marco? Como você se definiria, se explicaria para as pessoas? Eu gosto sempre de responder essa pergunta falando da minha origem. Eu sou filho da Cristina, filho do Marco. Minha mãe é uma professora, diretora de escola pública, então fez a vida inteira no meio da educação. Uhum. Então, esse lado de ensinar tá muito na veia, assim, minhas tias também são professoras. Já meu pai é comerciante, empresário, então muito voltado para negócios, para relações. É um cara muito inteligente, muito culto, gosta muito de estudar. E eu vejo que eu venho muito desse meio, assim, sabe? De me comunicar, de vender, de ensinar. E a vida foi me levando para lugares que me fizeram me conhecer mais, me abrir mais, expandir minha mentalidade, me questionar quem eu sou, qual é o meu papel no mundo, qual o sentido da vida. Sim. Então, o Marco vem desse lugar, assim. Eu sou um cara... Eu tenho muita fé em Deus também, acho que isso é sempre importante de trazer. Gosto muito de pessoas, gosto muito de natureza, de esporte, gosto muito do dia, da vida. Sim, sim. Amo passear com a minha cachorra, estar com os meus amigos. A gente vê isso nos stories e acho que você consegue passar quem você é no seu dia a dia, né, lá? Então eu gosto muito de viver, assim, sabe? Eu acredito que a vida é a soma de pequenos momentos, fazendo coisas que a gente ama com as pessoas que a gente ama. Uau. Então, esse é o Marco. Uau. Mas já foi bastante impactante, porque acho que talvez é um pouco disso, da magia ali do seu Instagram, né? Porque acho que você é essa pessoa e você passa isso, e acho que as pessoas conseguem se inspirar, né? E pensar, poxa, eu também quero viver essa alegria de viver, essa conexão com a vida, com a natureza que você passa, e que às vezes tá um pouco rara nas redes sociais, quando a gente olha assim, talvez em termos gerais, né? E você falou uma palavra que eu acho que por muito tempo talvez fosse uma das coisas mais importantes no seu Instagram, que é sentido, propósito. Porque recentemente você fez uma alteração, né? O seu perfil era Falo de Propósito, e aí você fez essa mudança para colocar o teu nome mesmo lá.
E aí eu queria primeiro te perguntar o que te motivou a fazer isso, para daqui a pouco a gente falar sobre propósito, né? Porque afinal de contas algo te motivou lá atrás a colocar esse como nome do seu perfil, né? Que era Fala de Propósito. Sim. Essa palavra propósito, ela entrou na minha vida mais ou menos ali em 2015, 2016. Basicamente, como você falou, eu sou engenheiro de formação, né? E durante a faculdade eu fui fazer um intercâmbio em Dublin, na Irlanda. Eu fui morar lá durante um ano para estudar engenharia e business. E durante as férias de inverno lá, eu fui fazer uma viagem para Tailândia com um amigo e a gente acabou indo parar num retiro de meditação no norte da Tailândia, na cidade de Chiang Mai. E eu nunca tinha ouvido falar sobre... Mas não tinha a intenção de fazer uma coisa de autoconhecimento, você tinha que fazer uma viagem normal. Exato, assim. Viagem de férias, a gente queria curtir, tanto que a primeira parte da viagem, a primeira metade, a gente foi pro sul da Tailândia, pras ilhas, pras festas, pra praia, então era uma viagem de turismo mesmo. E nem eu, nem o Felipe, esse meu amigo, a gente nunca tinha meditado, a gente nunca tinha ouvido falar sobre budismo, sobre meditação, assim, mais profundamente. E a gente foi para a cidade de Chiang Mai, que fica no norte da Tailândia, com o objetivo de conhecer a cidade, os pontos turísticos, os templos e tudo mais. E a gente acabou caindo nesse retiro de meditação, assim, a gente ficou sabendo, e foi uma grande sincronicidade. Era um retiro que acontecia uma vez por mês e começava justamente no dia que a gente estava lá. E era num ashram que ficava atrás do nosso hotel. Então Caramba, foi tudo... tipo o universo falando assim, peraí que eu tenho um plano aqui, né? Exato. E a gente leu um relato de uma brasileira que tinha participado de um retiro desse um tempo atrás, e ela falou assim, cara, foi uma experiência única, mudou minha vida. E a gente tava assim, começo de ano, janeiro, vamos viver alguma coisa diferente? Vamos. Aí a gente resolveu ir. E aí foi a primeira vez que eu consegui observar os meus pensamentos, assim, sabe? Foi a primeira vez que eu comecei a olhar pra mim, foi a primeira vez que eu fiquei em silêncio, era um retiro de silêncio de 2 dias, eu nunca tinha ficado em silêncio. Você já começou hardcore, né? Você começou num retiro de silêncio, que geralmente as pessoas dentro do mundo da espiritualidade levam um tempinho, porque no silêncio você é obrigado a se olhar de um jeito mais intenso, né? E a gente, foi engraçado assim, porque no início a gente olhou pro outro e falou assim, cara, mas ficar em silêncio 2 dias, por que a gente faria isso, né? Mas você, a gente tava muito assim, tinha 21 anos, gostava do desafio, do diferente, então a gente queria viver uma experiência diferente. A gente não tinha noção do quanto que aquilo poderia transformar a gente. Sim. Até no retiro a gente levou muito a sério, sabe? Tinham outras pessoas que nos intervalos, assim, conversavam baixinho, sabe? Que não levaram o silêncio a sério. A gente não, a gente levou e a gente dividiu o mesmo quarto e a gente não trocou uma palavra, assim, ao longo desses 2 dias. Então a gente levou muito a sério. E aí foi assim que eu entrei nesse mundo do autoconhecimento, sabe? Essa experiência, ela abriu pra mim uma porta de continuar meditando e aí através da meditação eu continuar me observando e aí através dessa autoobservação começar a me questionar quem eu sou, por que eu fiz as escolhas que eu fiz até agora, qual é o sentido da minha vida, sabe? O que me faz feliz, o que é importante pra mim, quais são os meus valores. E aí eu acabei chegando nessa palavra, propósito. E eu lembro que ali em 2015, 2016, esse tema propósito começou a emergir muito, estava bombando. Livro saindo. Exato. E tinha muita gente falando sobre propósito, sobre a importância de encontrar um propósito, de ter um propósito na vida, de trabalhar por um propósito. E naquela época, eu, com muita vulnerabilidade, assim, eu admiti pra mim mesmo que até então todas as decisões que eu tinha tomado na minha vida tinham um propósito ou de buscar dinheiro ou buscar a aprovação dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, da sociedade. Até então não tinha sido um propósito genuíno meu, assim, algo que realmente fazia sentido pra mim. E aí eu comecei a entrar nessa busca. Então, o que é que faz sentido pra mim? Então, qual é o meu propósito ou quais são os meus propósitos? E aí o tempo foi passando, eu fui me descobrindo cada vez mais, me conhecendo, tomando decisões. Aí eu saí da engenharia para me tornar um engenheiro de pessoas, que é a forma como eu me posiciono hoje. Eu adoro isso. Porque eu não quero e nunca quis assim abandonar esse meu lado engenheiro, porque a engenharia me ensinou muita coisa, me ensinou a enxergar a vida de uma forma mais processual, a entender causa, consequência, solução. Então tem muita coisa na engenharia que eu uso no meu autoconhecimento, nas minhas mentorias, nas minhas palestras. Você não está compartimentalizando quem você é, tudo te trouxe até aqui, né? Incluindo tudo, né? Quem você é até aqui. Exato, então não foi uma coisa assim, eu estou abandonando essa vida para... De uma certa forma eu estou começando uma vida nova, mas eu continuo trazendo tudo isso na bagagem, assim, isso faz parte de mim.
Então, nesse caminho de me tornar um engenheiro de pessoas e continuar sempre me questionando qual é o meu propósito, não só o meu propósito também, mas qual o propósito dessas situações, dessas experiências que eu estou vivendo. Então, essa palavra ela ganhou muita importância na minha vida e ela norteou várias mudanças que eu fiz. E aí, em 2020, eu estava morando na Inglaterra, eu tinha ido para fazer meu mestrado e eu estava meio afastado das redes, assim. E eu continuava meditando, continuava escrevendo meu diário, que eu escrevo todos os dias, continuava tendo conversas profundas no meu ciclo e sentindo essa necessidade de compartilhar com as pessoas, assim, essas experiências, esses aprendizados, essas lições. E aí surgiu essa ideia, então eu vou criar um perfil no Instagram, nas redes, para poder falar sobre isso, colocar para fora aquilo que eu estou vivendo. E me veio essa palavra, assim, propósito. E eu falo de propósito, que é tanto sobre o assunto propósito, mas também falo de propósito aquilo que a gente precisa ouvir, sabe? Sim, sim. Só que eu decidi colocar esse nome muito para me esconder. E isso eu só fui perceber um tempo depois, assim. Porque eu tinha o meu perfil pessoal, só que naquela época eu não tinha coragem de fazer isso no meu perfil, não tinha coragem de ser o Marco. Muito por vários traumas do passado, por medos, por já ter sido outras versões que eu não me orgulho tanto de ter sido, mas que fizeram parte da minha história. Sim. Mas eu me julgava muito como se o Marco não pudesse falar sobre aquilo. Entendi. Como se as pessoas que conheceram aqueles Marcos antigos, que eu já fui várias outras versões, elas iam julgar, elas iam debochar, elas iam questionar, como assim? Porque eu conheço a tua versão ABCD e aí agora você tá aí todo namastê. Exato. Então, naquele momento, por essa vergonha, por esse instinto de me proteger, de me esconder, eu acabei criando o Falo de Propósito. E durante um tempo, assim, já vai fazer 5 anos quase que eu fiz esse movimento. E talvez nos 2, 3 primeiros anos isso não me incomodou tanto, mas de um tempo pra cá, que eu venho cada vez mais percebendo que eu tô no meu caminho, que eu tô vivendo a minha jornada, que eu tô vivendo o meu propósito, que eu não tenho que ter vergonha, que eu não tenho que ter medo, que eu não tenho que me esconder, aquele nome, ele não só deixou de fazer sentido, como ele também perdeu o propósito. Que era esse propósito de me esconder, sabe? O propósito genuíno não era só de trazer essa mensagem de autoconhecimento de propósito. O propósito, o sentido daquele nome era ser essa armadura, essa casca. Então aquilo perdeu sentido pra mim. E aí até foi um momento que eu enxerguei também uma oportunidade de mostrar para as pessoas esse meu lado também. Que eu também mostrar por inteiro, mostrar o Marco. Exato. Em todas as suas facetas, né? Exato. Trazer quem você é. De fato, porque quando tá o seu nome, é você, né, que tá ali. E também de mostrar para as pessoas que nós que estamos nessa posição de influência, porque hoje a gente, eu, você e outras pessoas, a gente tem uma posição de influência muito grande. Eu acredito muito que todo mundo é influenciador. Não importa quantos seguidores você tenha. Você influencia, nem que seja as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus amigos. Sim. O que você faz repercute na vida dessas pessoas, influencia essas pessoas. Sim. Mas nós que somos influenciadores, que temos muitos seguidores, a gente tem também uma responsabilidade. E eu gosto muito de mostrar para as pessoas a verdade. Eu não gosto de me expor desnecessariamente, mas aquilo que eu mostro, eu gosto de mostrar com muita verdade. Para que a pessoa que se inspira e que está sendo influenciada, ela não seja influenciada por uma coisa que não é verdade, porque aquilo vai ter um impacto muito grande na vida dela. Ou seja, é mostrar também a sua vulnerabilidade, né? Compartilhar, que foi o que você fez desde o início ali, né? Então, eu acho que talvez seja aí... Você acha que esse aqui é o seu molho, digamos assim? Que eu fico me perguntando, como você conseguiu essa quantidade de seguidor falando o que você fala? Indo contra o negócio das dancinhas, contra falar de superficialidade. Como você acha? Qual foi... É essa coisa da vulnerabilidade, de você falar do seu coração mesmo, da sua verdade. O que você acha que fez você conseguir? O que você conseguiu? Eu vejo que compartilhar o que é realmente verdadeiro pra mim é o que mais ressoa com as pessoas. Nesse mundo de criação de conteúdo, eu já criei conteúdo de diferentes maneiras. Às vezes eu tô lendo uma coisa num livro e aquilo se torna um conteúdo. Às vezes eu vejo um vídeo de uma outra pessoa, escuto um podcast e aquilo vira um conteúdo. Mas quando eu compartilho algo que eu estou vivendo,
que surgiu de uma conversa, que surgiu de um tipo de conflito, que surgiu de uma experiência que eu tive, de um fracasso, de um erro ou até de um acerto, quando o conteúdo vem daí, Uau. é quando mais ressoa, sabe? Uau. E é até interessante, assim, no começo eu ficava muito preocupado se ia viralizar, se não ia, se as pessoas iam gostar, se não iam. E às vezes o conteúdo que eu criava, assim, achando isso aqui vai viralizar, às vezes não viralizava, e aquilo que eu fazia de forma mais despretensiosa era o que mais ressoava com as pessoas. Caramba. Então, de fato, eu vejo que é muito verdade. Um exemplo, o conteúdo até hoje meu, que mais impacta as pessoas e que mais viraliza, que tem mais números, assim, que tem mais de, talvez hoje já chegou em 20 milhões de visualizações e tudo mais, são os conteúdos que eu falo assim, vamos conversar? Uau, adoro quando você começa assim. Eu falo, tem algumas perguntas pra te fazer. Como é que você tá? Como é que tá a sua semana? Você tá feliz? Você tá ansioso ou ansiosa? Quando foi a última vez que você chorou? Quando foi a última vez que você sorriu? Quando foi a última vez que você teve um momento que você estava feliz? Sabe? Qual foi a fase mais difícil da sua vida? São perguntas simples que as pessoas, às vezes, não recebem no dia a dia, sabe? Exato. E que veio de uma percepção minha de alguns anos já, de que a gente se escuta muito pouco, de que a gente se olha muito pouco. E isso está cada vez mais escasso, né? Porque a gente almoça olhando a tela do celular, a gente janta olhando a tela do celular, acorda no celular, vai dormir no celular. Então a gente está o tempo todo olhando a tela no celular e a gente não olha as pessoas mais nos olhos. Então a nossa cabeça e a nossa atenção tem estado em cada vez menos lugares, em cada vez mais lugares que não o aqui e o agora. Exato. Então isso tira essa conexão. E aí eu comecei a perceber o quanto que isso afeta a vida das pessoas e de alguma maneira tentei trazer isso para a internet. Para ver se isso traz algum tipo de acolhimento para a pessoa, para ver se ela se sente ouvida, se ela se sente acolhida. Vista, né? Vista, e que também isso possa inspirar ela a fazer o mesmo. Porque você falou no começo, né? Ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, assim. Durante muitos anos eu repetia isso como o meu propósito, assim. Eu quero ajudar a tornar o mundo um lugar melhor para as pessoas a partir das pessoas. E a maneira como eu enxerguei de fazer isso é sendo a mudança, de fato. Assim, eu tenho isso até tatuado no meu braço, que é seja a mudança. Essa frase que é muito famosa na voz do Gandhi, né? E o que eu acredito, que através das minhas ações, eu sendo a mudança que eu quero ver, eu vou inspirar você. E aí a Natasha sendo a mudança, através da mudança dela, ela vai inspirar outras pessoas. Uau. Então esse vídeo, por exemplo, quando eu chego e faço perguntas, às vezes a pessoa vai se sentir acolhida, ela vai ver a importância daquilo e em vez de cobrar o outro para fazer por ela a mesma coisa, ela vai fazer pro outro. Exato. Ela vai fazer as perguntas, ela vai ouvir. E aí, pela reciprocidade, talvez essa pessoa faça por ela e faz por outro. E é um ciclo de transformação positiva, né? Exato. Que vai se alastrando, né? Então, o que te motivou a fazer a mudança foi, de fato, você ter visto que aquele nome perdeu o propósito original e querer estar ali inteiro como marco no seu perfil. É isso? Principalmente isso. Também veio de um sentimento, assim, de me aproximar mais das pessoas. Eu vejo que quando você segue uma página que eu falo de propósito, isso traz uma certa impessoalidade. Sim. Então, quando eu me assumo, me torno um marco, isso me aproxima mais das pessoas também. Com certeza. Então, e eu tenho buscado essa conexão, porque eu sinto que eu quero essa conexão na minha vida, sabe? Eu vejo que a internet está virando um mundo cada vez mais de pessoas solitárias, assim, a solidão está dominando. Sim. Então, elas vieram para nos conectar, só que ela passa uma falsa conexão, né? Uma falsa sensação de conexão. Não é uma conexão olho no olho, não é uma conexão de presença, muitas vezes, né? E a gente estava até conversando antes do podcast iniciar sobre a importância disso, até porque, por exemplo, nos estudos sobre trauma, o maior preditivo de que uma pessoa pode passar por uma experiência difícil e não ficar traumatizada é o apoio que ela tem. São as conexões que ela tem, são os vínculos que ela tem. Então, olha quão poderoso, né? Todos os estudos que foram feitos sobre saúde mental falam que uma das principais coisas... Nós somos mamíferos, né? Então a gente nasce precisando do bando, né? Tipo, a mãe, o que vai mamar. Então acho que, sim, tem coisas incríveis que a internet e essa era digital traz pra gente, que são inegáveis, mas ao mesmo tempo a gente acaba se desconectando dessa nossa natureza relacional, né? Sim. E isso tem muita ligação também com a maneira como a gente está se relacionando com as pessoas de todas as maneiras, mas principalmente amorosamente também, né? Eu vejo que
as pessoas, os relacionamentos estão cada vez mais descartáveis, né? E eu acho que essa falta de um relacionamento mais sólido, mais saudável, que você realmente sente um apoio mútuo ali na relação, isso de fato traz muito alívio pra gente, né? Eu tô lendo um livro que chama Uma Boa Vida, que é sobre o maior estudo que já foi feito, que é o estudo de Harvard sobre felicidade. É super famoso esse estudo. E aí eles acompanham um grupo de pessoas ao longo de mais de 80 anos já. E um dos principais fatores que eles conseguiram constatar é, de fato, a importância das relações. E eles fizeram um levantamento bem interessante, que é as pessoas que passaram por decepções, por dificuldades, por traumas na vida, as que tinham relacionamentos saudáveis sentiam menos o impacto desses acontecimentos do que as pessoas que não tinham relações saudáveis. Então, assim, na prática, a relação, quanto mais saudável ela foi, principalmente o fato de você ter uma relação, isso alivia muito as dificuldades da vida. Com certeza. Então, queria falar um pouquinho sobre propósito, já que isso foi, né, sempre um tema importante para você. A primeira pergunta que eu queria te dizer é: cara, existe muito assunto nesse mundo do autoconhecimento sobre propósito, cada um fala uma visão, porque o propósito do ser humano é esse, cada um tem um, você tem um propósito, você não tem um propósito fixo. Qual é a sua visão sobre propósito de vida? Talvez para alguém que está assistindo a gente e que está se perguntando, como você se perguntou lá atrás, cara, qual é o propósito da minha vida? Eu tô aqui para quê? Qual é a sua visão sobre propósito de vida para talvez auxiliar quem está ouvindo a gente? Essa pressão que a gente tem acabou virando uma pressão, né? Essa pressão que a gente tem recebido, ela é um dos componentes pelo fato da gente estar se sentindo tão ansioso, tão estressado ultimamente, sabe? A gente nunca foi tão pressionado para performar em todas as áreas da vida, né? É verdade. Se você chega numa determinada fase da vida e você não dá o checkzinho ali em cada um dos itens da lista... Casa, carro, apartamento, casamento, filho. Exato. Significa que a sua vida é um fracasso, né? E hoje é muito fácil a gente se comparar com a vida das pessoas, ou pelo menos com uma imagem do que elas querem passar, e sentir que a nossa vida realmente que a gente tá ficando para trás, que a nossa vida não tá legal. Então isso é muito problemático, assim. E eu vejo que o propósito, ele tem ido muito para essa linha também, sabe? A gente tem comparado muito a nossa vida com a vida das outras pessoas e parece que nenhum propósito é bom o suficiente pra gente. Então, eu tenho falado muito nas minhas palestras que, em vez de buscar um propósito de vida, a gente deveria buscar uma vida de propósito. Uau. Porque quando você busca por um propósito de vida, te dá essa ideia de que é algo fixo, estático, que é algo enorme, que vai ser assim, que você vai encontrar num momento de transe e que vai mudar a sua vida para sempre, que você só vai fazer aquilo. Então, é uma pressão imensa. Sim. Só que tudo que a gente faz na vida tem um propósito. Tudo, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, todas as escolhas, decisões, falas, comportamentos, tudo que a gente faz na vida tem um propósito. O problema é que a gente não está consciente dos propósitos por trás de tudo isso. Sim. Então, o que eu falo sobre deixar de buscar um propósito de vida para buscar uma vida de propósito é: comece ganhando consciência por trás do propósito em tudo que você faz. De cada coisa. Então, comece a buscar o propósito de você ter escolhido a relação que você tá. Qual é o propósito de você ter escolhido o trabalho que você tá? Qual é o propósito de você ter escolhido o lugar onde você mora, as pessoas que você se relaciona? Então você começa a ganhar mais consciência por trás do propósito, no sentido de intenção. Qual foi a sua intenção? Qual é a sua intenção em cada um desses momentos? Aí você começa a entender esses propósitos. E isso naturalmente vai te levar a entender o que realmente faz sentido para a vida que você quer construir. Porque se você começa a entender que hoje você está trabalhando com um propósito tal, mas aquilo não faz tanto sentido para você, então o que é que faz sentido para mim? Você começa a se questionar. E isso te leva a compreender mais um propósito maior, talvez, mas sem essa pressão de ter que encontrar um propósito de vida. Até porque a nossa vida muda o tempo todo. Exato. A gente não está imune aos imprevistos, aos desafios, às dificuldades. E justamente
esses desafios e dificuldades que podem se tornar propósitos da nossa vida também. Sim, então, com certeza nossos desafios e dificuldades acabam se revelando propósitos na nossa vida, né? Exato. E aí essa ideia de encontrar um propósito de vida, às vezes pode deixar a gente tão engessado e não aproveitar para aprender e crescer diante desses desafios e abraçar o caminho que o nosso coração está mandando a gente ir. Sim. Então eu costumo dizer isso, em vez de buscar um propósito de vida, busca uma vida de propósito. Só que tem um outro elemento, além de você buscar identificar o seu propósito em cada coisa, mas também a gente tem um olhar de buscar entender qual é o propósito que a vida tem pra gente. Que na minha fé eu costumo falar, qual é o propósito que Deus tem pra mim. Porque eu acredito muito que tudo que a gente faz também tem um propósito pra gente. Então, por exemplo, às vezes eu escolho entrar numa relação. Pode ser que o meu propósito naquela relação era constituir uma família e ser feliz para sempre. Mas tem pessoas que entram na nossa vida que não é pra ficar pra sempre. Às vezes a pessoa entra na nossa vida pra ensinar alguma coisa pra gente. E se você ficar fixo no seu propósito, tentando controlar a situação, você não aprende o propósito que ela tem pra você. Você não consegue perceber e enxergar os aprendizados que Deus está tentando trazer pra você, ou que a vida está tentando trazer pra você. Não é só o meu propósito naquela relação, mas o propósito daquela relação na minha vida, daquela pessoa na minha vida, né? Exato. Essa via de mão dupla, né? Exato. Então, pra mim, a vida de propósito, ela tem esses dois lados. Tem o propósito que você está buscando, mas o propósito que a vida ou que Deus também está tentando trazer para você. Então, vamos pegar no mundo do trauma, por exemplo. Quando você passa por um trauma, você é especialista nisso, você pode falar se eu tô... né, pode me ajudar a construir esse raciocínio, mas eu vejo que muitas vezes o trauma ele se aprofunda e se agrava porque a gente não enxerga o propósito daquela situação pra gente. Se eu olhar cada situação, independente do nível de trauma, mas se eu olhar para aquela situação tentando enxergar assim, qual é o propósito disso pra mim? Quais são os aprendizados, quais são as lições, quais são as oportunidades que eu tenho para aprender, crescer e evoluir diante disso? Eu enxergo da seguinte forma, até adoro uma frase que uma das convidadas que a gente teve aqui nessa na outra temporada, a Cecília Laureano, fala, que é: uma vez que o sofrimento aconteceu e que nós não temos um botão para mudar, né, o passado, que a gente não desperdice o sofrimento. Então é claro que tem muitas situações na vida que são... não tem palavras que possam descrever, né, a atrocidade desses acontecimentos. E é claro que mesmo no mundo do trauma, eu concordo com você e, óbvio, às vezes eu sou cuidadosa do momento de falar. A pessoa às vezes está muita dor e fala, encontra um propósito na sua dor. Às vezes é uma forma de desvalidação do processo de expressão de dor daquela pessoa. Mas, em última instância, em todo o processo que eu já guiei de outras pessoas e no meu próprio processo, a pessoa acaba ela mesma falando... Beleza, você pode não acreditar no que nós dois acreditamos, de que tem um propósito maior, a gente acredita nisso. Mas se eu fosse criar um propósito, então, mesmo que fosse isso, eu não acredito nisso, mas se eu quiser achar um propósito nessa dor, que propósito seria esse? Essa é uma das principais formas de você ressignificar a dor. Não que seja fácil, mas então, nesse sentido, eu concordo com você. Eu vou desperdiçar a minha dor? Não, então, qual é o ouro que tá aqui? Né? O que eu posso aprender que tá aqui? Se você tem uma fé, o que Deus queria me dizer com isso aqui, né? Então, eu concordo plenamente. Então, você não acha que tem, por exemplo, que algumas pessoas falam... eu acho que o propósito da vida é você evoluir como ser humano. O propósito da vida é servir. O propósito da vida é se desenvolver e crescer. Enfim, as pessoas, elas falam algumas coisas assim, nesse sentido. De forma geral, você acredita que a vida tem um propósito, assim, genérico pra todo mundo como esse ou não? Você fica mais na sua linha do vida com propósito? Eu acho que todos esses são, assim. Eu acho que a vida não tem um propósito, acho que ela tem alguns. Então, o primeiro deles é, de fato, evoluir espiritualmente. Então, a minha visão do mundo é essa. Nós somos seres espirituais com um propósito de evolução. E aí, essa evolução, ela se dá de diferentes maneiras. Através do servir, através da nossa jornada de aprendizado, de crescimento, através do amor, através das conexões. Então... tudo isso também é propósito. Então, assim, não tem um propósito, tem vários propósitos. Exato. E se a gente pudesse pôr em palavras o seu, atualmente? A vida ela muda, a gente pode revisitar esses conceitos que a gente coloca como nosso propósito, mas hoje você diria que o seu é qual? Eu tenho alguns. Um deles é amar. Uau. Que é desafiador. Ser amor, sabe? Emitir amor. E isso em vários níveis, assim, eu fiquei noivo agora recentemente. Eu sei, queria te parabenizar. Obrigado. Muito lindo vocês dois, que seja uma vida inteira aí de alegrias e felicidades. Obrigado. Então, um grande propósito na minha vida hoje é amar a mulher que eu escolhi para viver a vida com ela. E
ser um parceiro que ela merece, sabe? De incentivá-la, de valorizá-la, de dar amor pra ela, Sim. de maneira geral. Tem um propósito de ser um bom filho, de ser um bom irmão, de ser um bom tio, de ser um bom pai futuramente. Tem um propósito de ser um bom ser humano. Acho que a gente precisa mais disso, assim, sabe? Eu lembro quando eu tinha uns 22 anos, assim, eu tava começando nessa minha jornada de autoconhecimento. Uhum. E eu fui para São Paulo fazer uns cursos e me conectei com um cara que eu considero que foi um dos grandes mentores, assim. Eu só encontrei ele uma vez na vida. Caramba. Mas ele me deu um conselho tão bom, assim, que foi... Aquilo ficou muito gravado na minha mente, A gente tava trocando e ele era um cara que eu me inspirava, assim, sabe? E um dia, nesse dia, ele tava me contando sobre a trajetória dele, sobre a vida dele. Ele tinha uns 10 anos a mais do que eu. E eu comecei a me enxergar naquele caminho. E eu comecei a fazer mais perguntas pra ele, pra entender como ele chegou, onde ele chegou no nível de autenticidade, de criatividade, de liberdade. Sim. Até que eu acho que ele percebeu isso. E ele virou pra mim e falou assim, cara, não tenta ser como eu. Uau. Seja você. Mas, acima de tudo, seja uma boa pessoa. A busca que você tem que ter é de ser uma boa pessoa. E eu vejo que ele sacou que eu tava com um pensamento muito de grandeza, sabe? Que eu acho que é uma coisa que algumas pessoas passam, não sei se todas. Quando a gente começa a se conhecer, e dependendo da ambição, pode vir um pensamento assim, cara, eu vou mudar o mundo com isso aqui, sabe? Sim, acho que faz parte eu chamo de ego espiritual, né? É uma parte desse processo de autoconhecimento natural, né? Exato. Que foi assim, nossa, como eu... Que às vezes era até um peso, né? Salvar o mundo, fazer algo, né? Enfim... Antes e depois da minha vinda aqui no planeta Terra. Mas eu acho que você usou uma expressão que é genial, assim, ego espiritual. Que é o seguinte, eu tava inconsciente de tudo, agora eu tô começando a ganhar consciência e eu, de uma forma muito arrogante, acho que o mundo precisa disso e que eu é que vou ensinar pras pessoas. Eu é que vou mostrar pra elas quanto elas precisam disso que eu tô trazendo. Exato. Então eu vejo que ele percebeu muito isso, assim. Aí ele me trouxe esse conselho que eu... nunca mais esqueci, que é seja uma boa pessoa. Que eu acho que no fundo, é isso que a gente precisa, sabe? Ser uma boa pessoa. Então, nas minhas relações, sabe? Eu vou jogar futebol com os meus amigos, eu vou dar uma palestra, eu vou dar uma mentoria, eu vou vir num podcast. O mais importante que tem que estar por trás de tudo é ser uma boa pessoa. É ter uma boa relação, ter uma boa conversa. Muito mais do que performar, do que me destacar, do que, sabe, impactar a vida das pessoas. Acho que é o básico mesmo. Acho que a gente precisa voltar pro básico. Essa é a nossa essência, né? Fazer porque faz sentido, fazer porque se conecta com quem a gente é, fazer porque a gente quer transbordar e não por causa de uma agenda externa qualquer, seja ela qual for, né? Acho que isso traz pra gente um modo de viver que eu sinto que você transpasse, que eu acho que talvez essa seja a magia ali do teu perfil, que é viver a partir do coração mesmo, que pra mim é isso que você tá falando, né? E queria fazer uma pergunta pra você, porque a gente sabe que existe muito mais resistência do ponto de vista dos homens de buscar autoconhecimento, terapia, do que das mulheres de uma forma geral, porque a gente vive numa sociedade, enfim, machista, patriarcal, enfim, tudo isso que todo mundo já sabe, né? E é muito bom ver um homem com a sua idade, com esse nível de sabedoria, de busca interna, de autoconhecimento. E eu não sei se, talvez por você ser homem, você acabe também criando uma porta de entrada ali, uma identificação. Como você enxerga isso? O seu público é majoritariamente feminino? Como você enxerga essa questão da relação dos homens com o autoconhecimento, assim? O meu público ainda é majoritariamente feminino. E eu tenho buscado, até na minha terapia, entender, assim, por que isso acontece. Eu vejo que, de fato... existe isso que você trouxe, que é os homens, eles estão muito mais fechados ao autoconhecimento, a olhar pra dentro do que as mulheres, mas também tem um pouco de mim aí, nesse processo, sabe? A minha vida, assim, isso é tema de terapia, assim, mas a minha vida, eu fui a vida toda cercado de mulheres. Então eu tenho refletido muito porque eu continuo atraindo muito mais mulheres do que homens, assim, na minha vida como um todo, e como eu me sinto também no meio de outros homens, assim, sabe? Bacana. Então, o que eu vejo, que é uma das respostas para isso, é que ainda existe esse estigma no meio dos homens sobre quem é mais homem, sobre ser mais homem, e o que te torna mais homem, sabe? Então, eu vejo que olhar para dentro, se abrir, ser vulnerável, se colocar de forma íntima,
Sim. ainda é visto por muitos homens como ser menos homem. Exato. Acho que aí você pegou no ponto crucial de talvez qual seja o problema, né? Então, de fato, hoje, assim, 80% do meu público é mulher. E os 20% de homens, boa parte são gays. É muito interessante também. Nossa, curioso. Como que homens gays são muito mais Eles abertos. são bem mais abertos. Bem mais abertos do que homens héteros, né? Então, mas assim, eu vejo que também é parte da minha missão e parte da missão de quem trabalha nesse mundo também. De Sim. acolher mais os homens, de fazer mais mensagens para homens, sabe? Sim. Então, eu vejo que em algum momento isso também vai acontecer, assim, no meu caminho, sabe? É algo que eu já tenho buscado nas minhas relações, as minhas amizades, eu tenho amizades com homens que falam muito sobre isso também. Que incrível. Mas eu vejo que tem um grande problema no mundo dos homens que são os grupos de homens, sabe? As influências também ali, de alguma forma. Mas quando eu falo sobre grupo, eu digo assim, eu consigo ter muitas conversas com os meus amigos no individual, mas quando vai pro grupo, Entendi. já é mais difícil. Entende? Entendi. Talvez os homens se sintam mais confortáveis de compartilhar com um amigo, com uma pessoa, mas talvez seja muita vulnerabilidade no grupo todo, né? Existe quase que um terceiro elemento, assim, que tá por cima do grupo, que rege aquele grupo. Caramba. Que os homens, eles desempenham um papel ali no meio daquele grupo que individualmente eles não desempenham. E aí você pode ver isso desde grupos de amizade pequenos até grupos grandes, como, por exemplo, briga de torcida. É uma coisa que você consegue ver essa mão, assim, que é... Se você pegar... assim, eu já vi vários exemplos de brigas de torcida que quando você vai ver, a pessoa... Um cara é um professor, sabe? O outro é um cara super legal, assim. Mas quando tá ali naquele grupo, é como Aquela egrégora ali, né? Exato. É como se uma energia, assim, bem inferior tomasse conta daquilo e não permitisse que acessasse esse nível mais elevado que precisa de abertura, de intimidade. Exato. Então, acho que os homens também, a gente precisa aprender a gerenciar melhor esses grupos, sabe? E acessar mais esse lugar, assim, mais íntimo nesses grupos. Então, Sim. é um desafio. Se você pudesse passar um recado para os homens que estão assistindo a gente, que talvez estejam no início desse processo, ou sintam essa resistência, né? Porque acho que você tá num lugar de fala melhor que o meu, obviamente, né? Você diria o quê para esse cara, para esse homem? Tem dois caminhos nesse mundo. Um caminho é você tentar mudar o ambiente, que é muito difícil. E outro caminho é tentar mudar de ambiente. Então, o caminho que eu escolhi foi mudar de ambiente. Então, assim, eu tenho muitos amigos de infância que eu tenho muito mais dificuldade de ter conversas desse tipo em grupo. No individual até consigo, mas em grupo muita dificuldade. E tem outros grupos que eu fui me conectando ao longo do tempo que eu consigo ter essas trocas em grupo. Então foi justamente por ter me conectado com novos grupos que falam sobre autoconhecimento, que se abrem, que se colocam de forma vulnerável, que querem aprender, crescer e evoluir, que eu consegui também potencializar o meu caminho. Legal. Então, assim, um conselho que eu daria é, se você não tem um grupo para falar sobre isso, se você não consegue mudar o seu ambiente, mude de ambiente, assim, busque se conectar com novos homens que querem isso. Talvez outras pessoas, outros grupos que tenham um pouco mais de abertura, né? Como, por exemplo, vai lá no retiro de silêncio e acaba achando outras pessoas que talvez tenham mais abertura para falar sobre isso, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre redes sociais, enfim... Você fala muitas coisas sobre isso, começando pelo fato de que você tem uma influência muito grande, né? Como é pra você lidar com essa influência? Você já falou um pouquinho sobre, né, esse senso de responsabilidade que você tem, que dá pra ver em tudo que você faz, é bacana. Mas ao mesmo tempo, me parece, olhando de fora, pode ser totalmente uma viagem da minha cabeça, que você lida bem com alguns aspectos de estar tão exposto que nem todo mundo lida tão bem. Por exemplo, né? Será que você sente uma pressão de ser perfeito, de... o Marco é o cara da positividade, é o cara do propósito, é o cara do bem-estar, né? Será que tem algo nesse sentido? Ou comparação? Ou, enfim, coisas que a rede social... Pressão para performar e fazer conteúdos. Como é a sua relação com as redes sociais e com a influência que você tem, que é grande? Todo ser humano sofre de comparação, de inveja, de medo, medo do julgamento, medo da rejeição. Todo ser humano sofre disso. E eu não tô impune a isso. Mas eu vejo que eu tenho buscado aprender a lidar
com essa exposição que as redes sociais trazem. Eu não... Assim, eu tento não reclamar de nada que eu escolhi, sabe? Então, se eu escolhi esse caminho, não tem por que eu reclamar. Foi eu que escolhi, ninguém me obrigou. Então, o que me resta é aprender a lidar com os lados desafiadores, Sim, né, dessa profissão, desse caminho. Eu já percebi que quanto mais tempo eu passo consumindo conteúdo, mais eu me comparo, mais inveja eu sinto, mais eu me coloco para baixo, menos confiante eu me sinto, e isso me faz muito mal. Então, uma das principais ações que eu tenho tentado focar é passar menos tempo vendo o que as outras pessoas estão fazendo, sabe? E eu tenho buscado trocar isso por mais momentos saudáveis comigo mesmo e mais momentos conectado realmente, pessoalmente, com pessoas que me Sim. fazem bem, assim, que me ajudam a crescer e evoluir e que eu consigo criar bons momentos juntos. sim. Eu já me peguei, assim, passando algumas semanas onde o meu consumo de redes sociais aumentou muito. E aí, quando eu vou olhar o meu diário nesses dias, são os dias que eu mais escrevo que eu tô mal, que eu tô me sentindo pra baixo, que eu tô desanimado, que eu tô ansioso. Você percebe essa correlação direta ali no seu Total. diário. E diria mais, assim, diria até que é uma causalidade, assim. Eu vejo que passar Não é nem tempo... correlação, é causalidade, tá? Passar tempo nas redes sociais me faz muito mal. E aí eu não sei se é uma coisa de todo mundo ou se é uma coisa mais minha, assim. Eu vejo que tem muitas pessoas que se identificam com isso, mas não sei se são todos. Os estudos nesse sentido, eles são muito mais na direção do que você tá falando do que na direção de, não, as pessoas se sentem magníficas, não se comparam e ficam ótimas. A correlação é realmente, quanto mais tempo de rede social, mais impactos vai ter na saúde mental das pessoas. E talvez é por isso que você fala tanto sobre limitar o uso de redes sociais, né? Você fala muito, principalmente nas primeiras horas do dia, nas últimas horas do dia, para tomar cuidado com isso. Quais são os impactos, então, para você, na sua opinião, da gente ficar tão exposto? E o que a gente pode fazer, talvez até compartilhar essas estratégias que você está usando, então, para lidar bem com essa exposição, para que as pessoas também possam adotar? O autoconhecimento, ele traz muito esse olhar da autoobservação. Então, um pilar principal de você aprender a se conhecer é se observar. Então, eu observo desde os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus comportamentos. E observo, assim, profundamente, me questiono. Então, quando eu tô me sentindo mais ansioso, com mais medo, com mais inveja, primeiro de tudo é observar isso, ficar consciente dessa emoção. E aí começar a me questionar, por que eu tô me sentindo assim? De onde será que tá vindo isso? O que será que eu tenho feito? Então, assim, eu consigo perceber o efeito, o impacto que o excesso de redes sociais tem na forma como eu me sinto, como eu penso. Então, o que eu tento fazer são duas coisas. Primeiro, reduzir o uso. E segundo, trabalhar mentalmente e emocionalmente esses efeitos para conseguir ficar bem com isso. Então, quando eu começo a perceber assim, que eu estou sentindo essas emoções e que elas estão gerando em mim pensamentos negativos, a primeira coisa que eu faço é mudar esses pensamentos, conversar comigo mesmo. Nas minhas palestras, eu costumo dizer assim, tem uma lenda indígena de um ancião que falava com um garotinho. E aí o ancião falou pro garotinho assim, em cada escolha que a gente faz, em cada decisão, em cada momento da nossa vida, existem dois lobos na nossa mente. Um lobo é bom, é amoroso, é bondoso, é compassivo. E o outro lobo é ruim. Então ele é maldoso, ele é invejoso, ele é rancoroso, ele guarda mágoa. E em tudo que a gente faz é uma batalha entre esses dois lobos. E aí o garotinho pergunta, e qual que mais vence? E aí o ancião respondeu, vence aquele que você mais alimenta. E como que a gente alimenta? Alimenta com a nossa atenção, com a nossa energia. Então, sempre que eu me pego com essas emoções, eu me questiono, qual é o lobo que eu estou alimentando? Então eu olho para os pensamentos e vejo que eu tenho pensamentos negativos. Se eu embarcar neles, se eu der atenção para eles, se eu acreditar neles, eu estou alimentando eles. Então o lobo ruim vai vencer. Então o que eu preciso fazer? Primeiro, parar de dar atenção para eles, parar de acreditar neles e começar a repetir outros pensamentos para mim. Então faço esse processo. Ao mesmo tempo, se eu estou sentindo emoções negativas, sento e medito. Não tem jeito. As pessoas falam assim, Marco, eu queria sentir essa paz que você sente. Senta e medita. Senta e medita que você vai conseguir. Nem sempre eu fui assim. E eu vejo que as pessoas falam assim, Marco, mas eu não consigo, eu sou muito acelerado. Eu também sou.
Ah, não, mas eu não consigo, eu sento e minha cabeça fica a mil. A minha também. Só que quando eu percebo que eu tô muito acelerado, quando eu percebo que a minha cabeça tá a mil, em vez de falar assim, não consigo meditar, eu entendo que é quando eu mais preciso meditar. E tem muitas estratégias, né? O que eu acho que você tá trazendo aqui, até para ampliar para você aí, né, que tá ouvindo a gente, aqui o que você tá falando é, eu percebo e quando eu não consigo evitar de entrar nesse lugar, porque às vezes a gente entra, eu faço algo, né, para poder voltar para esse estado de presença, de calma, seja lá como você queira dizer. E esse algo pode ser a meditação, ou esse algo pode ser, já falei aqui no podcast de trocentas técnicas e coisas que vocês podem fazer, né, gente? Assistam os outros episódios. Mas, por exemplo, uma pessoa muito agitada e que ela tá sentindo raiva, por exemplo, vai ser desafiador conter isso. Então, coloca pra fora primeiro, se movimenta, treme o seu corpo, grita só com a almofada e aí vai meditar. Provavelmente vai ser muito mais fácil. Tem as técnicas de falar com as partes, Internal Family System, já falei pra vocês. Então, assim, também vem do autoconhecimento, né? Da pessoa perceber como ela mais facilmente consegue lidar com as próprias emoções. Escrever num diário, por exemplo, que é o que você faz, é maravilhoso. E às vezes é mais fácil pôr pra fora e aí você medita. Mas eu acho que o ponto principal que você tá falando aqui é que não é uma mágica. Você não é esse mar que todo mundo fala, que tá sempre bem por uma mágica, né? Ou seja, você faz algo, você escolhe e tem atitudes que acabam trazendo esse resultado, é isso? Exato. Até porque a nossa vida, ela é um resultado da soma dos nossos comportamentos. Os nossos comportamentos são um resultado dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, se a gente quiser mudar a nossa vida, a gente tem que mudar primeiro nossos pensamentos e as nossas emoções. E aí, todas essas técnicas que você trouxe ajudam nesse sentido. Para mim, o que mais, assim, funciona para mim no meu dia a dia, de uma maneira regular, é meditar e escrever. Então, todas as vezes que eu sento para meditar, eu busco, além de o silêncio, de trazer a atenção plena para minha respiração, eu tenho buscado também sentir emoções elevadas que vão me gerar pensamentos mais elevados, que vão transbordar nos meus comportamentos, sabe? Perfeito. Então, só que é isso, se eu fizer isso uma vez e depois não fizer mais, não vai adiantar. Exatamente. Eu vou continuar sentindo as mesmas emoções do passado, de culpa, de raiva, de medo, de ansiedade, que vão gerar pensamentos nessa mesma linha, que vão moldar os meus comportamentos e a minha vida vai ser um reflexo disso. Eu gosto quase como se fosse, sei lá, uma higiene emocional, porque todos os dias a gente escova o dente, todos os dias a gente toma banho, todos os dias a gente tem que fazer coisas básicas para cuidar do nosso corpo físico. Mas e a nossa alma, né? E as nossas emoções? Será que a gente também não tem que todos os dias fazer alguma coisa para checar como é que tá, para fazer esse processo, né, de alquimia, se for necessário? Porque pra mim também eu descobri que se eu deixar pra lá, mesmo eu que faço terapia há muitos anos, é uma coisa, uma manutenção diária, e às vezes é 5 minutos, que a mente começa a mentir, falar, não, como não tem tempo pra isso, porque você tá cheio de coisa pra fazer. Às vezes, 5 minutos você parou pra meditar e aquilo fez uma diferença no seu dia inteiro, né? Então, eu acho que tá dando dicas preciosas aí pra vocês, né? Bom, e continuando o nosso papo, assim, muitas pessoas relatam, né, que entram no autoconhecimento, não às vezes, né, como você que tava ali, né, na Tailândia e de repente se viu no retiro de autoconhecimento. Às vezes muitas pessoas relatam que vão parar no autoconhecimento por um processo de dor que aconteceu, porque a vida tava muito desafiadora e a pessoa fala, cara, eu tenho que achar uma solução pra isso. Teve um ponto de virada depois daquele retiro que você começou a perceber que, cara, além desse retiro, eu preciso fazer mais do que isso? Ou não? Foi tipo, realmente o universo foi bondoso e você é uma das poucas pessoas que eu conheço que foi parar no autoconhecimento pelo amor, ao invés da dor. Teve um ponto de virada? Como foi isso? Apesar do retiro de meditação ter sido o grande portal para minha entrada no autoconhecimento, eu já estava fora da minha zona de conforto de uma certa forma. Então eu estava morando em Dublin, eu tinha saído da casa da minha mãe pela primeira vez, eu tinha 21 anos. Pela primeira vez eu tinha saído de perto dos meus amigos, daquele ambiente que eu estava acostumado, que eu já era rotulado como Marco e aquelas características que o Marco tinha. E quando eu vou morar fora, eu começo a fazer amizade com pessoas que eram muito diferentes de mim. Eu começo a ter que cuidar da minha própria vida, de realizar as minhas tarefas domésticas, de ter que ficar sozinho na minha própria companhia durante muito tempo. Então, já estava sendo desafiador para mim. Eu já estava tendo que entrar em contato com o meu interior, assim, comigo mesmo. Sim. E é interessante perceber que nos primeiros 6 meses isso foi muito mais demorado, assim, eu buscava muitas fugas de muitas maneiras.
E aí, quando fez 6 meses, eu fui pra Tailândia, fiz o retiro de meditação e voltei, os últimos 6 meses foram muito diferentes. Porque aí eu comecei a meditar, comecei a escrever, e aí comecei a me questionar, e muita coisa começou a se clarear, assim. Só que aí, finados esses 6 meses, eu volto pro Brasil. E quando eu volto pro Brasil, eu percebi que muitos dos comportamentos que eu tinha antes voltaram também. Uau. Então, isso me trouxe um grande aprendizado, que é os ambientes que a gente frequenta, eles carregam muita informação sobre quem a gente é. Sim, total. E é muito difícil mudar sem mudar de ambiente. É muito mais desafiador. É possível, mas é bem mais desafiador. É bem mais desafiador. Porque você já tem todos aqueles rótulos, aquelas histórias, as experiências. Os lugares têm histórias, coisas que você fez, você passa por aquele lugar, tem uma energia ali de quem você era naquele momento ali também, né? Então, foi bem desafiador, assim, voltar. Foi como se eu estivesse vivendo 2 mundos muito conflitantes, assim. A vida que eu vivia fora e a vida que eu vivia quando eu voltei. Mas eu passei por um grande momento, assim, de desafio, que foi quando eu decidi sair da engenharia. Porque os meus pais não me apoiaram. Para eles, assim, eles estavam muito realizados com a carreira que eu estava começando a construir de engenheiro, trabalhando numa multinacional. Então, eles não me apoiaram quando eu falei, olha, eu quero sair da engenharia, quero começar a falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, propósito. É uma mudança bem grande, né? Vou largar minha carreira de engenheiro para falar de autoconhecimento. Eles acharam que eu tava louco. Então, foi um momento que eu precisei ter muita coragem, assim. Sim, e durante muito, eu duvidei muito, assim, também. Eu tive muito medo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que me ajudou muito, primeiro foram as pessoas, assim, os amigos que eu tinha, que também estavam naquela mesma busca e que me apoiaram. Então, se eu tivesse sozinho, talvez eu não teria tido a coragem. Muita gente, às vezes, não tem nem um amigo, né? Às vezes é todo mundo contra mesmo. A ambiência ali é totalmente desafiadora pra pessoa fazer a mudança. Que bom que você teve, pelo menos, os amigos, né? E hoje eu vejo que a internet traz essa possibilidade, assim, esse benefício, sabe? Tem muitas vezes pessoas que nos escutam e que pensam assim, mas eu não tenho, né, essas pessoas, eu não tenho como me conectar com esses ambientes. E a internet, ela pode trazer isso como um lado positivo. Ela pode te aproximar de pessoas, te conectar com pessoas que vão te apoiar nesse processo. Então, isso é uma maneira positiva da gente usar a internet, sabe? Com certeza. Mas naquele momento, quando eu tomei essa decisão, foi muito desafiador, assim, pra mim. Mas o que me ajudou a ter muita firmeza nesse caminho foi olhar para frente. Então, quando eu estava na engenharia, eu olhava para frente, para os próximos 2, 3, 5 anos, eu olhava para os meus chefes e me questionava assim, eu quero viver essa vida? E a resposta era um não muito claro. E por mais que eu não tivesse tanta clareza ainda de como seria o meu caminho, aquilo gerava um fogo dentro de mim, assim, sabe? E aí durante alguns meses eu fiz de forma paralela. Eu ainda estava trabalhando na engenharia, mas comecei a organizar meus primeiros cursos, minhas primeiras palestras. E assim, eu nunca me senti tão vivo quanto eu me senti ali. Então eu sabia que... E você percebeu, né, que era mais naquela direção, obviamente. Eu sabia que era naquele caminho. Então eu vejo que, às vezes as pessoas falam assim, Marco, eu tô numa... Essa semana eu tava dando uma mentoria e a minha mentorada tá nesse lugar, assim, de pensar de sair de um emprego, mas aí tem um medo e ao mesmo tempo a dúvida. E uma das coisas que eu falei pra ela é assim, o que o seu coração tá dizendo pra você fazer? E ela instantaneamente falou, meu coração tá mandando eu sair. Porque eu sinto que eu posso mais. Eu sinto que tem coisa melhor pra mim. E aí eu falei pra ela, a sua intuição, o seu coração nunca vai dizer pra você uma coisa que não faz sentido pra você, assim. Porque uma das perguntas que ela me fez foi o seguinte, Marco, como é que eu sei quando é a minha intuição, meu coração falando? Meu coração é meus traumas, minhas feridas, minhas dores. É uma pergunta muito pertinente. E o que faz sentido pra mim é, o seu coração, ele nunca vai te enganar no sentido de falar pra você assim, você pode mais. Se o coração tá falando que você pode mais, não tem como ser o trauma, não tem como ser o medo. Exato. Dependendo do que ele tá falando, obviamente não é o trauma, né? O medo, o trauma falaria assim, cuidado. Cuidado. Isso aqui já tá perigoso. Bom. Talvez você deveria se contentar com isso aqui. Olha só, e se você não conseguir nada como isso aqui? Agora, se tá vindo uma voz aí dentro, uma emoção que diz assim, você pode mais,
Não tem como ser outra coisa. Uma coisa amorosa, uma coisa que te faz sentir expansivo, né? Talvez essas sejam as pistas, né? De quando você tá acessando ali o seu self, o seu coração, o nome que a gente quiser dar, a tua alma, a tua guiança interior. Ou quanto... Adorei isso que você falou. E tá, mas então eu gosto de falar também, quero aproveitar pra falar isso pro pessoal, que eu acho que a gente realmente vai no caminho da nossa alma quando a gente se conecta com o nosso coração, mas nesse lugar que você disse, né? Com essa diferenciação que você fez. A gente entende o que o nosso coração diz e a gente usa a mente pra planejar o que ele diz. E não o contrário. A gente fica, às vezes, querendo fazer planos com a mente e o coração tentando encaixar o que ele realmente quer nesses planos. Não é essa a ordem. Primeiro a gente acessa o nosso coração, o que a gente quer. E a mente, aí sim, ela é uma excelente planejadora, organizadora. Então, vou fazer uma transição de carreira. Qual é o melhor jeito de eu fazer? Qual é o jeito que é mais leve pra mim? Eu vou queimar a ponte? Eu não vou queimar a ponte? Não sei se faz sentido isso pra você, mas eu gosto de falar isso pras pessoas. E você acabou fazendo também uma viagem pra Índia, certo? Como foi essa viagem pra você? A Índia é esse lugar, né? Com tanta cultura, com uma espiritualidade tão profunda. Como foi pra você essa viagem e qual você diria que foi o maior aprendizado, a maior lição que você trouxe lá da Índia? Eu fui pra Índia no final de 2022. 2022 foi um ano bem desafiador pra mim, assim, emocionalmente. Eu me envolvi em alguns projetos, estava trabalhando com projetos que exigiram muito de mim, assim, emocionalmente, mentalmente. Então, eu planejei essa viagem pra Índia meio que como uma transição, assim, também, sabe? Eu tava encerrando esses projetos e eu queria ir pra lá pra me reconectar comigo, assim. E eu fiquei um mês na Índia e desse um mês eu fiquei 15 dias fazendo um retiro de meditação. E disparado, assim, a principal lição que a Índia me ensinou foi a não tentar controlar o que não tá no meu controle. A aceitar o que a vida tá trazendo pra mim, assim, esse propósito de Deus, sabe? Que foi muito interessante que eu planejei pra fazer um retiro de meditação de 15 dias na Índia. Só que eu não encontrei nenhum retiro que durasse 15 dias. Eu encontrei 2 que duravam 7 cada um. Então eu falei, vou fazer um retiro de 7, depois eu me desloco pra esse outro ashram e faço outro retiro de 7. E aí eu cheguei lá, fiz o primeiro retiro, 7 dias em silêncio, foi mágico, assim, foi incrível ter vivido aquilo. E aí quando eu saí desse retiro para ir pro segundo, eu não sabia que era na época do Diwali, que é um dos 2 grandes feriados da Índia. A Índia tem 2 grandes feriados, o Diwali e o Holi. E o Diwali é o Festival das Luzes. E é uma época do ano que os indianos viajam muito para cultuar os deuses. E o que eu não sabia é que nesse segundo retiro, era num ashram que tinha o maior número de imagens de deuses hindus da cidade de Rishikesh. Caramba! Então tinham muitos deuses lá. Caramba! E isso trouxe muitos indianos. Então imagina, eu chegando para fazer um retiro nesse lugar. Depois de 7 dias. Depois de 7 dias em silêncio, planejando ficar mais 7 dias em silêncio. Quando eu entro naquele ashram, meu Deus, tinha assim milhares de indianos andando de um lado pro outro, correndo. Choque, né? Não, e assim, eles são maravilhosos. Eu amo os indianos. Tem muitos amigos indianos, mas eles são muito barulhentos, assim. Eles são muito comunicativos, vamos dizer assim, sabe? Então eles falavam muito alto, eles corriam de um lado pro outro, tirava foto, aí e o ego querendo controlar deve ter tido que um treco, né? Não, e aqui dentro eu tava assim, como é que eu vou ficar em silêncio nesse lugar? Aí quando eu fui para a sessão de abertura desse retiro, o monge lá estava fazendo a explicação, o nome dele era Seivananda. E aí ele estava fazendo a explicação de como seria o retiro, que não era um retiro de silêncio, mas tinham pessoas que queriam ficar em silêncio e que poderiam ficar. E aí no final ele pergunta se alguém tem uma pergunta. E eu não tava, assim, conseguindo me conter, sabe? A minha ansiedade tava gigantesca. Eu tava sentindo, assim, um incômodo enorme com aquele monte de gente. E o monge tava lá na frente explicando de forma muito na calma. paz de Deus, com caos ao redor. E aquele caos ao redor, aquela barulheira. E o outro retiro que eu tinha feito, o primeiro, era, assim, silêncio total, sabe? Na beira do rio, uma coisa super paz. Aí ele pergunta se alguém queria tirar alguma dúvida, né? Aí eu levantei a mão. Aí eu saí do silêncio, virei pra ele e falei assim: Seiva, obrigado pela sua explicação. Eu vim aqui pra fazer um retiro de silêncio. Só que olha como tá isso aqui. Como é que eu vou ficar em silêncio nesse lugar? O que você me recomenda pra eu ficar em silêncio no meio desse caos? Aí ele abriu um sorriso e falou assim: bem-vindo à Índia. Isso é a Índia. É muito fácil você ficar em silêncio quando o mundo tá em silêncio. Ali tava a lição espiritual, né? Exato. O desafio é você ficar em silêncio quando o mundo tá um caos. Você não veio aqui para aprender a ficar em silêncio no silêncio. Você veio aqui para aprender a ficar em silêncio no caos. Cara,
Esses momentos eu amo, que é quando o nosso ego leva aquela paulada de luz que eu falo. Exato. E isso, Natasha, era uma coisa assim que foge da nossa alçada, sabe? Assim, quando eu planejei essa viagem para a Índia, eu nunca poderia imaginar que esse teria sido o aprendizado da viagem, assim. E foi, sabe? Uau. E eu vejo que aquilo estava sendo tão difícil para mim, porque eu tinha falado publicamente que eu ia ficar 15 dias em silêncio. Nossa, tô entendendo tudo. Então tinha essa pressão que eu tava me colocando, social, de tipo, mas e aí, o que eu vou falar para as pessoas? Eu já falei que eu ia ficar em silêncio 15 dias. Então eu vou fracassar? Eu vou chegar e falar assim, não consegui ficar em silêncio, não deu, vou dar uma desculpa, o que eu vou falar? Então, era pressão externa, era pressão interna, era ansiedade, necessidade de controle. Só que era justamente por esse modus operandi que eu tava, que eu tava tão estressado. É justamente por viver dessa maneira que eu cheguei nesse nível de ansiedade que eu tava, de desgaste emocional. Então, se eu ficasse mais 7 dias em silêncio, eu não teria aprendido tanto quanto eu aprendi vivendo aquilo. Então, em todos os momentos, a partir daquele dia, que eu me pego tentando controlar o que não está no meu controle, eu lembro do monge sorrindo e falando bem-vindo à Índia. Porque tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Exato. O que as pessoas falam não está no nosso controle. O nosso passado não está mais no nosso controle. O que as pessoas pensam não está no nosso controle. Onde eu nasci, o momento em que eu nasci, a família que eu nasci, nada disso está no meu controle. O que está no meu controle é o que eu escolho fazer diante disso, o que eu escolho fazer quando eu acordo, o que eu faço quando eu vou dormir, como eu trato as pessoas, como eu trato a mim mesmo, sabe? Tudo isso está no meu controle e isso eu posso controlar. Agora, o que não está, tentar controlar o que não está no meu controle é uma das grandes raízes do nosso sofrimento, sabe? Exato. Então, essa foi uma das grandes lições, assim, da vida, sabe? Que história incrível, né? Eu também já vivi muitos momentos que eu chamo de paulada de luz no ego, que é, acho que eu tô arrasando, despertei, agora estou vendo tudo, meu terceiro estava... E aí vinha uma porrada dessa do bem, que eu chamo, né? Que é a cor da princesa, como diria meu amigo Arthur. Cor da princesa. É tipo... que a gente fala, meu Deus, então essa era a lição que eu não tava enxergando, né? E essa coisa do controle, eu acho que é uma das coisas mais libertadoras que a gente pode fazer. Controlar o que a gente pode e deve controlar. E abrir mão daquilo que a gente não pode, porque é só sofrimento que vai vindo aí, né? Então, amei essa história. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a gente pode viajar o mundo em busca daquilo que é belo, mas se já não o trouxermos conosco, nunca o encontraremos. Uau. Eu fui para a Índia em busca de encontrar a minha paz, para descobrir que ela sempre esteve aqui e que ela sempre vai estar aqui. E que não adianta eu rodar o mundo em busca de algo que só existe aqui dentro. E assim, aquilo, eu vou ficar 15 dias num retiro, no ashram, no meio da natureza, então vou encontrar minha paz. Aí quando vem aquele segundo retiro, tá, mas e se tiver caos, você sabe encontrar sua paz? Ali tava o ouro espiritual do que você nem sabia que tinha ido buscar. Exato. Lá na Índia, né? E mostra que mesmo depois de 7 dias em silêncio, foi só eu entrar em contato com o mundo para eu voltar para aquele estado de controle, de ansiedade, de estresse, de desgaste emocional. Então, 7 dias em silêncio não resolve a vida, enquanto a gente não mudar internamente. E eu vejo que hoje tem muitas pessoas que depositam a sua esperança de felicidade numa viagem, numa casa, num carro. Quando eu conhecer tal lugar, eu vou aproveitar muito. Quando eu tiver minha casa, eu vou aproveitar muito. Quando eu tiver tal lugar... E aí fica só adiando a vida. E fica buscando no externo uma coisa que só existe aqui dentro. Exato. Então, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa confiança, ela só existe aqui dentro. E não adianta a gente querer postergar, adiar ou achar que vai estar quando a gente chegar em algum lugar, porque não vai, já está aqui. E muitas vezes o que acontece é o oposto. Você não chegou aqui dentro, mas de alguma forma você chegou aqui fora, porque, enfim, também é um mundo de ação e reação. Você trabalhar e fizer, pode ser que você chegue mesmo que não tenha chegado aqui, só que isso vai gerar um contraste. Porque você vê, às vezes, a abundância fora e a escassez dentro, né? E isso vai gerar sofrimento também. Então, não estou fazendo isso aqui para fazer apologia à pobreza, não, gente. Eu tenho bastante consciência social de como é difícil a gente não ter aquilo que a gente precisa para ter uma vida digna e abundante e próspera. Mas, de fato, o ouro verdadeiro, a verdadeira riqueza,
pra mim ela tá aqui dentro. Então, corroboro 1000% com o que você tá falando. Isso é até interessante porque, de fato, a ausência de dinheiro, ela é um grande problema e ela é uma grande fonte de sofrimento. Então, a pessoa que não tem dinheiro para suas necessidades básicas, o mínimo, ela sofre muito. Mas o oposto, a abundância de dinheiro, não traz necessariamente uma felicidade, né? Exato. Tem até um estudo que fala que existem alguns números, assim, por exemplo, fizeram um estudo nos Estados Unidos que dizia que você chegar num salário de $20 mil, até chegar lá, a sua felicidade... Tem um ponto que aquilo significa felicidade. Exato. A partir daquele ponto, e nem era tanto assim, não significava mais. Exato. Ou seja, a gente tem que ter, sim, nossas necessidades básicas atendidas, é isso que esses estudos mostram, mas a partir de certo ponto, a nossa felicidade não tá ali, né? Exato. Necessariamente, né? Incrível. E a gente tá caminhando pra parte final, mas eu tenho mais algumas perguntinhas que eu quero fazer pra você. Principalmente, você fala muito, eu acho muito interessante quando você fala isso, que a escola não ensina as habilidades e os hábitos que a gente realmente deveria ter para ter uma vida plena. Quais são as coisas que você acha que a escola não ensina e deveria ensinar? Nossa, são muitas. Mas sabe que eu amadureci bastante nessa reflexão sobre escolas ao longo dos últimos anos, porque eu fiz um trabalho para a Secretaria Municipal de Educação do Rio e isso de fato me trouxe mais conhecimento sobre o que é a educação pública, sabe? E, de fato, a educação pública no Brasil, de uma maneira geral, ela é muito atrasada. Mas, ao mesmo tempo, é muito injusto a gente criticar a educação pública de forma generalizada, porque existem muitas iniciativas interessantes assim, na ponta. Acho que as coisas estão começando também a mudar e acho que existe essa perspectiva de que a gente tem que incluir coisas na jornada de educação das crianças que vão além das matérias de Enem, né? Então, acho que tá acontecendo um movimento, né? Então, assim, tem muitas iniciativas legais. Eu acho que é importante fazer esse disclaimer para não parecer uma coisa assim, criticando a educação pública como se fosse... Até porque você tem uma relação, né, com a questão da educação, você já trabalhou dentro do meio governamental que tem a ver com educação, não é? Sim. E eu vejo a minha mãe também, assim, Sua sabe? Mãe, minha mãe é diretora de escola pública há muitos anos, professora, e eu vejo muito, assim, o tanto de empenho e de amor que eles colocam na profissão, sabe? Sim. Não são todos, claro, mas tem muitos profissionais de educação que colocam muito, assim, a sua vida ao redor daquilo. E que transformam a vida das crianças, que às vezes a única referência que vão ter positiva em algum sentido são esses professores e a escola, né, de alguma forma. Mas eu vejo que o problema no que a escola não ensina é de forma mais sistêmica, que é muito a maneira como a nossa sociedade se organiza e como que a gente enxerga a escola. Se você pegar a escola, ela é uma linha de produção, ela foi... pensada, ela é um modelo que foi pensado para abastecer a indústria de mão de obra. Então ela é muito parecida com a indústria. Eu gosto muito que o Murilo Gun fala que a escola é muito parecida com a indústria, prisão e hospício. É tudo muito parecido, assim, é um prédio fechado com um pátio, onde você fica ali, aí toca o sinal, você vai tomar sol, depois você volta, então é tudo muito parecido. Então acho que a escola precisa ser repensada de uma maneira geral. Mas eu vejo que tem algumas coisas principais, assim. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, isso precisa começar desde novo, sabe? Com certeza. Aprender a se observar, aprender a questionar os seus pensamentos, aprender a ter essa capacidade de conversar com você mesmo. Perceber suas necessidades, nomear as necessidades. Exato. Entender as suas emoções. Seus limites. Saber controlar as suas emoções, saber lidar com as emoções. Quando eu falo controlar, né, acho que é muito importante, assim, tanto controlar as emoções quanto os pensamentos. Às vezes as pessoas acham... Essa palavra, né, é importante falar sobre isso. Sobre o controlar. Às vezes a pessoa acha que controlar a emoção e o pensamento é você escolher o que você vai ter de emoção e de pensamento. Mas a gente não escolhe, isso né? Impossível, é impossível. Mas você pode, sim, controlar a maneira como você lida com isso. Então, assim, o pensamento ele pode vir, mas você escolhe controlar se você vai dar atenção para ele, se você vai acreditar nele, se você vai alimentar ele. A emoção é a mesma coisa, a emoção vai vir. Você escolhe a maneira como você vai lidar com ela, isso, como você processa, externaliza, né? Então, como você expressa. Exato. Então, autoconhecimento, inteligência emocional, resiliência é muito importante. Saber o que a gente faz com o nosso tempo, sabe? Isso é muito importante.
hoje tem uma discussão muito forte nacional sobre o uso de celular nas escolas. Sim, tá super em pauta isso. Se vai proibir, se não vai proibir, quais países proibiram. Exato. E é uma discussão muito importante. E junto com isso, acho que é importante também gerar essa discussão e essa conscientização sobre o que você deve fazer com o seu tempo. Porque se você olhar para os jovens, adolescentes e tal, eles não têm a consciência ainda do que escolher fazer com o tempo. E o celular, ele é tão estimulante que ele é muito mais atraente do que qualquer outro tipo de atividade. Sim, existem vários estudos falando sobre o quanto isso é viciante, não é só por causa de dopamina, não. É todo um conjunto de fatores que faz com que isso aqui seja uma das coisas mais viciantes da atualidade, né? Então eu vejo que a forma como você lida com o celular, com as mídias sociais e basicamente o que você faz com o seu tempo, o que você escolhe fazer com o seu tempo, acho que é algo muito importante também de ensinar para as crianças, sabe? E eu acho que uma coisa muito importante é a gente usar isso aqui como um instrumento e não ser usado por isso aqui, que é uma coisa que eu vejo que você faz e que me inspira também. Eu te confesso que quando eu vejo eu falo, cara, porque a minha relação também com as redes sociais é de amor e ódio. Eu gosto de compartilhar, eu entendo quantas coisas incríveis já proporcionei para outras pessoas e para mim mesma por conta do que eu compartilho lá. Mas eu gosto tanto de viver o mundo real, sabe? O aqui, o agora, que às vezes quando eu só de pensar eu tenho que gravar uns stories, eu me sinto desconectada do momento presente, como se não fosse tão natural, mas eu tenho que fazer porque senão eu vou me esquecer. Enfim, tudo isso que a gente sabe aqui, né? Então eu acho que a gente tem que decidir como sociedade se isso aqui vai ser uma ferramenta que a gente vai utilizar para se expandir, crescer como pessoas ou sociedade, ou se isso aqui vai ser a nossa destruição, né? Ou se isso aqui vai ser uma ladeira aí que a gente vai descer, né? E sabe que um ponto que eu achei importante a gente trazer, de novo, né? Eu gosto sempre de voltar para o ser a mudança. Então, assim, as pessoas que vão ouvir a gente são pais, são mães, ou vão se tornar mães e pais e tios e sobrinhos, enfim. E as pessoas, elas veem o que você faz muito mais do que o que você fala. Sabe? Então não adianta a gente chegar para uma criança e falar assim, você não pode ficar tanto tempo assim no celular, se todo momento você tá ali. E hoje as pessoas estão. Sim. E é assim... É automático, modo automático. E é difícil a gente reconhecer, sabe? Às vezes é quase que assim, tem uma vozinha aqui dentro que não quer deixar você reconhecer que você tá passando muito tempo no celular. Às vezes se alguém chega pra você, imagina assim, o teu parceiro ou tua parceira chega e fala, tô achando que você tá muito no celular. O impulso imediato é, não tô não, você que tá. Ou então se defender, né? Se defender. Mas a verdade é que a gente precisa muito observar como a gente tem vivido também, porque as crianças, as pessoas ao nosso redor, elas vão ser muito mais influenciadas pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Então, a criança, o teu parceiro, o que for, se ele tiver a tua presença, se você estiver ali com a sua atenção, com a sua energia, mal ou bem, talvez demore um pouco, mas ele vai também te devolver atenção e energia. E vocês vão se conectar nesse lugar. Exato. E que eu acho que é o lugar onde a magia da vida acontece, que é no agora, né? Então toda pessoa que eu conheço e tive a oportunidade de conhecer, que se autoconheceu e que você sente que tem algo diferente, essa pessoa ela entendeu um pouco dessa qualidade de presença, que a vida acontece na presença, no agora. E eu acho que tanto o nosso passado, nossos traumas, quanto também essa é muita informação, é quase uma poluição de estímulos, né, que a gente é exposto todos os dias. Isso também contamina, também tira a gente da presença e desse lugar onde a gente pode sentir o que você falou lá no início, que eu compartilho a minha alegria de viver, passear com a minha cachorra, encontrar com a minha noiva, estar com as pessoas que são importantes pra mim, que é o que realmente é a verdadeira riqueza e preenche, né? E sabe o que é o mais lindo? Quando a gente vive no agora, na presença, a gente cria futuros cada vez melhores. Uau. Mas quando a gente sai da presença, a gente vive tanto no passado, e vivendo no passado, a gente cultiva as mesmas emoções e pensamentos do passado que vão criar mais do que a gente viveu, que a gente não gostaria de viver. Exatamente. Mas a gente está vivendo mais e mais daquilo, repetindo esses padrões. A gente repete nosso passado inconscientemente o dia inteiro. Exato, justamente por não estar na presença, no aqui e no agora. Então, se eu tô aqui remoendo os meus traumas, os meus medos, as coisas que eu fiz o tempo inteiro e não estou na presença, eu vou continuar sentindo aquelas emoções do passado que vão gerar pensamentos do passado, que vão me fazer ter mais comportamentos do passado que no futuro vão gerar mais do que eu tive no passado. Exato. Então as pessoas falam assim, cara, como que muda? Como quebra esse padrão, né? Começa a estar mais presente. Porque Exato. quando você está presente realmente, esquece o passado, esteja aqui, presente.
E no presente existem infinitas possibilidades. E o presente você vai sentir amor, você vai se conectar, você vai elevar suas emoções, seus pensamentos, sua energia. E aí você começa a criar um novo futuro diferente do passado. Perfeito, perfeito. Então, pra gente terminar, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira é se você pudesse dar um conselho para ajudar as pessoas a criar hábitos mais saudáveis. Tem milhares de livros que foram escritos, milhares de formas de fazer, mas se tivesse um conselho, só um, para ajudar as pessoas, tem que dificultar um pouquinho para você também, para fazer as pessoas terem hábitos mais saudáveis, seria qual? Se conecte mais com a sensação do depois do que o do antes. Uau. Esse é o conselho. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, existe uma sensação antes, durante e depois. Sim, sim. Então pensa assim, ir pra academia de manhãzinha. Antes, a sensação é, ai, cara, não quero ir pra academia, que sofrimento, tá tão bom aqui. Às vezes o durante cama. Também é ruim, inclusive. Às vezes o durante também é ruim, mas o depois é sempre muito bom. Você libera hormônios. Endorfinas. Exato, hormônios de bem-estar e você se sente bem com você mesmo. Então, antes parece ruim e depois parece bom. Quando você vai comer alguma coisa muito gordurosa e você está com fome, antes parece muito bom, a boca até saliva, fica aquela coisa, que delícia. Só que depois, durante às vezes é até bom também, mas durante depois, às vezes é ruim ou bom, depende. No começo é bom e aí vai chegando no final vai ficando ruim. E depois vem aquela culpa, aquele arrependimento, assim, ou mal-estar, todo né, a barriga cheia, enfim. Ou se você tá com o propósito de ser mais saudável, vem aquele arrependimento, poxa, né, não me mantive firme aqui. Então, geralmente, aquilo que é verdadeiramente bom pra gente, antes parece ruim, mas depois parece bom. E aquilo que não é bom pra gente no longo prazo, geralmente antes parece muito bom, mas depois não tão bom assim. Então, isso é uma forma que eu utilizo para ter hábitos mais saudáveis, que é me conectar mais com a sensação de depois do que do antes. Exato. Então eu penso assim, como que eu vou me sentir depois? Depois eu vou me sentir bem, então eu vou lá e faço. Perfeito. E para dar uma dica adicional para vocês, que a gente tá aqui, derramando coisas incríveis para vocês, dá um passo do tamanho da tua perna. Eu vejo pessoas assim, não treina há 5 anos, mas a partir de amanhã vai ser 7 vezes na semana. Isso é uma violência com você, né? Então, cara, qual é o movimento que eu consigo fazer que é gentil comigo? Qual é o movimento que eu consigo fazer que é sustentável, que não é sofrido? Né? E tem vários livros sobre hábitos que falam sobre isso também. Então, se você juntar um movimento que é de um tamanho adequado com esse teu mindset aí, eu acho que tem tudo pra dar bom, né? Isso serve pra tudo na vida, né? A consistência, ela é muito mais importante do que a duração intensa ali. Só que isso é uma mudança de mentalidade mesmo. O ser humano, de uma maneira geral, tem essa mentalidade de imediatismo, né? De curto prazo. Exato. A gente quer tudo pra agora. Transformado de uma hora pra outra. Exato, pra ontem. Só que muitas coisas que são verdadeiramente boas e valiosas, elas levam tempo. Exato. E se você parar, ela nunca vai acontecer. Mas se você começar e continuar, em algum momento isso vai acontecer. Então a consistência ela é muito importante para tudo na vida. Sim, sim, com certeza. E não precisa ser sofrido. Na verdade é quando a gente acha a medida certa desse passo e vai ajustando o tamanho do passo que a gente consegue fazer uma corrida longa, né? E que seja sustentável e que traga benefícios pra gente. Bom, Marco, eu queria perguntar uma última coisa pra você e depois pedir pra te deixar um recado pro pessoal. A pergunta é, quando você estiver indo embora daqui, chegou no teu último dia, o que você gostaria de deixar no mundo? Qual é o impacto que você quer causar? Se é que você quer causar algum, se você tem essa pretensão. Eu não tenho mais a pretensão de deixar um impacto no mundo, assim, eu gostaria muito de deixar boas memórias nas pessoas que conviveram comigo. Acho que são mais valiosas, assim. A maneira como a gente faz as pessoas se sentirem, sabe? Perfeito. Porque não importa legado financeiro, material, porque isso passa, assim, daqui a um tempo ninguém vai mais lembrar, sabe? E você perde significado. Então, por mais que o meu nome fique eternizado em um lugar físico, uma praça, uma coisa assim, mas qual é o significado daquilo, sabe? Perfeito. Pra mim, assim, o grande significado são as memórias, a forma como as pessoas se sentiram ao estar em contato comigo, assim. Então acho que isso é o mais valioso pra mim. E tenho certeza que você só desse podcast ele já deixou uma impressão incrível aí, ele já tá cumprindo o seu propósito. E por fim, eu queria te pedir para deixar uma mensagem, olhando para a câmera, pro pessoal que tá seguindo. Se a gente tá com alguém aqui, né, TraumaCast, que tá passando por uma situação difícil, que talvez não esteja vendo luz no fim do túnel, com tudo que você viveu e tá aí conectado com o seu coração, que mensagem você poderia deixar? Eu não sei o que você passou, não sei qual é a sua história, não sei quais são as dificuldades que você já viveu,
E eu sei que pode ser duro, pode ser difícil. Às vezes você pode se perguntar assim, por que isso está acontecendo comigo? Talvez você possa pensar que a vida é muito injusta. E talvez seja mesmo. Mas sinta a dor que você tem que sentir, passe pelo que você tem que passar. E quando você estiver pronto, entenda que você não precisa ser escravo das emoções do passado. No momento em que você se sentir pronto para se libertar, você tem capacidade, plenas condições de se libertar disso e de escrever uma história muito bonita em cima daquilo que você viveu. Então, confie em você e siga em frente, porque a vida está acontecendo. A vida não é um quebra-cabeça onde as peças deveriam se encaixar perfeitamente. A vida é muito mais sobre viver cada momento com verdade, com intensidade, com abertura, com entrega, com gratidão, com amor. Então, siga firme. Uau, que lindo. Marcos, sem palavras, amei nosso bate-papo, amei me conectar com você, amei tudo que você disse. Tenho certeza que foi extremamente tocante para as pessoas que estão vendo aqui. Tenho certeza que muitas pessoas aqui devem ter até se emocionado ao longo do nosso podcast. Obrigada por compartilhar sua energia, obrigada por trazer o seu trabalho, sua mensagem. E o mais curioso é, por mais que você não queira necessariamente criar um impacto, você já está criando, né? E ele não é pequeno. E que cada vez mais esse rastro aí, esse impacto, ele se expanda e que as pessoas possam continuar aprendendo com você. Muito obrigada por ter dado a oportunidade da gente, eu e todo mundo aqui do TraumaCast, aprender com você aqui hoje. Eu que agradeço, Natasha. Obrigado pelo convite, assim, foi uma conversa muito especial mesmo. Eu vejo que o trabalho que você faz tem uma importância muito grande no mundo. Tem muitas pessoas que se sentem vistas, se sentem acolhidas aqui, que elas se sentem amadas, talvez como elas nunca se sentiram na vida. Então, parabéns por isso. Obrigada. Continue firme e conte comigo. Foi um prazer. Tenho certeza que foi o primeiro de muitos. Pois eu tenho certeza que vão ter muitas outras coisas aí, gente, outros feats aqui entre a gente aqui. Marco, muito, muito obrigada. E você que está aqui, muito obrigada por estar aqui até o final. Se você ainda não curtiu esse vídeo, eu não tô entendendo, já curte, já compartilha com todo mundo, se inscreve aqui no canal. Todas as informações sobre o Marco vão estar aqui na nossa descrição do vídeo, já segue. Eu acho que você segue, mas se você seguir ainda, vai lá seguir ele, acompanhar o trabalho dele, as mentorias, as coisas que ele faz. E muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. E eu vejo vocês no nosso próximo episódio do TraumaCast. Até lá!